Olá, pessoal. Hoje é dia de ponto de vista e nós estamos recebendo, nesse mês de março, que é o mês da mulher, 4 mulheres maravilhosas aqui no estúdio. Estamos aqui com a Thaís Braz, vereadora, com a Renata Marques, com a doutora Luísa e com a Silvia Gabas. Nós vamos tentar fazer um debate a respeito da mulher nesse dia de hoje, né? E eu tenho aqui somente e tão somente vou fazer perguntas. Não vou dar nenhuma opinião, porque hoje são elas quem comandam o programa. E a minha primeira pergunta que eu vou fazer é o que vocês pensam, o que vocês entendem do papel social da mulher nos dias atuais? Começo com a Thaís, no sentido horário, cabo com a Silvia, e depois nós vamos fazendo as respectivas mudanças. Boa noite, Thaís. Boa noite, Nilton. Boa noite, meninas, né, mulheres, todos que acompanham o CR News. Obrigada pela oportunidade, por esse momento aqui de discussão. Acho que a sociedade tem voltado cada vez mais o olhar, né, para uma postura de sociedade matriarcal. Eu acredito muito nisso. A mulher vem conquistando o seu espaço que lhe é de direito. Talvez a gente ainda tenha que fazer um pouco essa discussão, um pouco esse olhar da mulher ter que conquistar algo que já é dela. Quando a gente para pensar na questão dos cuidados, na questão da própria estrutura familiar, não é possível a gente pensar numa concepção sem o papel da mulher, não só dentro, mas fora também dessa questão. Então, toda essa movimentação para que matriarcalmente a sociedade comece a pensar na mulher, na representatividade, né, nos espaços de poder, é extremamente importante, principalmente para encorajar e abrir portas para outras mulheres que estão chegando também ocupando esses espaços. Eu vou ser Renata. Bom, eu acho que a mulher ela tem um papel principal, né? Ela é a geradora de vida, então daí que surgem todos os outros caminhos que vai dar o rumo da sociedade. Então, a mulher ela pode ser mãe, ela pode ser dona de casa, ela pode trabalhar fora, ela é amor, ela é dedicação, ela é o futuro de uma nação, de uma sociedade, porque tudo parte do nascimento, e o nascimento somente a mulher é capaz de gerar. Então, eu acho que a mulher hoje ela é o ponto principal, ela é a estrutura de uma sociedade e que tem amplos poderes para colocar um futuro melhor, seja nas escolhas de educação, seja nas escolhas da saúde, seja nas escolhas sociais. Eu acho que isso parte principalmente da mulher. Boa noite a todos. Obrigada, meninas, pelo convite. Dr. Nilton, meu colega de profissão. Dr. Nilton foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Catanduva quando eu vim morar aqui, né, Dr. Nilton? Não esqueça o dia que eu te conheci, um prazer. É um prazer estar com mulheres tão renomadas, né, e de conhecimento aqui nesse programa. E eu concordo com as que me precederam, no sentido de que as mulheres elas devem estar onde elas quiserem, e o nosso papel, como a Renata falou, é de gerar vida e de ser essa força motriz, né, da sociedade. A gente tem esse papel, que é um papel primordial, de dar a luz e de educar o ser humano. Além disso, eu acho que nem todas as mulheres querem ser mães, né? Porque a gente sabe que ser mãe é muito custoso. Eu até brinco, né? Eu prefiro, às vezes, ficar 12 horas no escritório trabalhando do que ficar 12 horas cuidando de filho. E isso, às vezes, não é reconhecido, é um trabalho que é invisível na nossa sociedade, né? E a gente, como advogada, a gente vê quanto as mulheres sofrem por isso, né? Então, assim, é um papel o mais relevante possível e que isso tem que ser compartilhado de alguma forma também com as pessoas, né? Com os genitores ou quem quer que seja ali que possa apoiar essa mulher, para que ela possa também exercer o que ela entende e o que ela tem o desejo, o que ela tem a potencialidade de ser na sociedade, seja na política, seja numa empresa, seja numa indústria, como chefe, como trabalhadora, onde ela quiser, como jornalista, né? Então, eu acho que o papel da mulher na sociedade hoje é ser quem ela quiser. Eu também, boa noite a todos. Eu também compartilho com essa ideia que a mulher é um ser muito complexo, ela sempre teve muito poder, né? E mais de um tempo para cá, né? A mulher começou a enveredar, então, por esse caminho de inclusão, né? De ter, assim, mais responsabilidades sociais, etc. e tal.
E eu acho que a mulher hoje ela está inserida completamente em todos os setores, ela tem o respeito de todos, acredito que sim, mas o que eu teria a dizer é que com todo essa complexidade, ela é maternal, em primeiro lugar, a mulher tem um útero, nasceu com o útero, né? E então o papel principal da mulher biologicamente é a maternidade. E sendo maternal, ela tem uma capacidade de lidar melhor com problemas emocionais do que os homens, por exemplo. Não sei se no momento, com toda essa... Ela quis ir para o mercado de trabalho, ela quis ter sua independência financeira, que a questão foi realmente de libertação pela independência econômica. Eu faria um senão aqui no problema atual da mulher, que ela está muito sobrecarregada de funções, né? Então, nós temos muito a falar a respeito da parte das conquistas das mulheres, mas também temos que falar dessa parte da mulher que está muito sobrecarregada e, às vezes, ela não consegue admitir isso, até para si mesma, né? Mas é sempre um motivo de muita comemoração, porque realmente a mulher ocupa um lugar importante hoje em dia na sociedade e não vejo muito mais a dizer, né, a respeito. Então, tudo isso que vocês disseram, eu concordo plenamente. Então, por quais motivos a violência que existe contra as mulheres nos dias atuais? Quais são essas raízes? Por que motivo existe uma violência tão grande contra as mulheres neste momento atual? Posso falar? Começa agora com você, Silvia. Não, a violência, ela é inerente ao ser humano. A natureza do ser humano é naturalmente agressiva, né? Agora, o que nós temos no momento, quando você fala da violência contra a mulher, é por conta dessa nova imagem da mulher na sociedade, e nós temos que pensar que os homens sempre foram os provedores, sempre foram aqueles que deram a última palavra, né? As mulheres, em sua imensa maioria, eram dependentes economicamente, e, de repente, a mulher ela ocupa novos papéis, e esses homens, que foram criados por homens anteriores, mais antigos, né, eles não conseguem compreender, e eles, por exemplo, feminicídio, que a gente vê muito acontecendo, agressões, etc. e tal, ele encara como um ataque pessoal à própria masculinidade dele, né? E aí ele vai e mata aquela pessoa que para ele deveria ser dele e não aceita ser dele. Basicamente, o feminicídio, em suma, né, a gente vê muito isso acontecer. Agora, como isso vai se resolver é um problema muito complexo, que eu costumo dizer o seguinte: quem tem testosterona é o homem. Toda a construção da civilização do homem caçador e da mulher útero em casa. Foi sempre assim há 70 mil anos, né? E agora, quando a mulher começa a ter também papéis masculinos, e esse homem começa a se sentir perdendo poder, ele vai confrontar com essa mulher, porque ele não aceita o papel de subalterno. Então, é complexa a situação, mas é um dos motivos que eu vejo esse. Eu concordo com o que a Silvia falou, né? Realmente eu acho que e com base no que eu estudei, né, também, o motivo principal da violência contra a mulher, como a Silvia falou, o machismo, o sentimento de posse que os homens ainda exercem sobre as mulheres, né? E o machismo, essa situação que se coloca entre os homens, que é histórico e cultural, historicamente construído, como a Silvia bem salientou, esse machismo ele faz mal também para os homens, né, Silvia? Ela falou aqui que os homens sofrem. Se vocês forem analisar os dados, por exemplo, de suicídio, nós temos muito mais homens que se suicidam do que mulheres. Né? Homens que ficam doentes. Por quê? Porque o homem, às vezes, ele sente alguma doença, mas ele é educado para não chorar, para não deixar transparecer a dor,
né? E com isso os homens adoecem também. Então, essa situação, o machismo, ele não faz mal só para as mulheres, para as meninas, para as jovens, né? Faz mal para a sociedade como um todo, né? Então, por isso eu acho importante o Dia Internacional da Mulher, um dia que a gente pare e reflita sobre isso, e a importância de tentar modificar um pouco, né, essa realidade social. Não que as mulheres sejam melhores e que elas queiram, de alguma forma, se sobrepor aos homens, não é isso, né? Nós queremos a igualdade de direitos, não falar que homem e mulher é igual, ninguém fala isso dentro do movimento de mulheres, né? Não, eu concordo com você. Porque senão vai falar assim, a mulher é igual ao homem, a mulher quer ser macho. Não é isso, né? Eu acho que dentro do movimento de mulheres, ninguém pensa dessa forma. Pode ser que alguém pense, mas a maioria não pensa, né? Mas, assim, o que as mulheres querem é igualdade de direitos. Por exemplo, direito de votar, de se candidatar politicamente, já conquistou tudo. Já conquistou, mas a gente tem que estar sempre atenta a isso para não perder, né, esses direitos. Porque se a gente cochilar, ter salários iguais para cargos que são iguais, funções iguais, isso, sim, né? A Constituição Federal já garante. Então, que isso seja mantido, não que as mulheres se sobreponham aos homens, nunca, né? Somos iguais em direitos e obrigações. Você, né? diz não somos superiores aos homens, mas eu penso que, às vezes, o movimento feminista, e isso não estou falando por mim só, por leituras, tal, porque você sabe, é uma escalada de poder, né? Poder, você sai por aqui, você conquista aquilo, de repente, você não se contenta com aquilo, você vai destruir aquilo que te oprimia. E aí, de repente, os homens, né? Eu digo que as mulheres, de repente, partiram para o ataque contra a testosterona. Então, eu vejo em muitos casos acontecer isso daí, que a mulher começa a querer destruir o homem, né? Isso existe, né? Então, a mulher, ela tem todos os direitos possíveis, mas ela não é simplesmente vítima, porque eu não gosto desse papel de vítima para ninguém. Porque mulheres poderosas sempre existiram. E passe lá na Alexandria, no Egito, já existia Marie Curie e milhares de mulheres independentes, fortes, etc. Eu acho que as leis vêm justamente para dar suporte para aquelas que não têm poder, né? Mas hoje, de repente, todo mundo está, esse termo que usa, empoderado. Agora, precisa fazer a pergunta se não está havendo uma opressão também em cima das mulheres para que todas sejam aquilo que as regras porque tem muitas mulheres que não se sentem à vontade nesse papel de toda poderosa. E nem precisa ser isso. Quando você disse no começo que as mulheres têm que ser aquilo que elas desejam ser. Não eu tenho a impressão que muitas mulheres se sentem na obrigação de responder aos pedidos do mundo atual, entendeu? Assim como muitos homens também às vezes se sentem na obrigação de ser o macho, o provedor, né? Que ele não é. Isso é ruim para todo mundo, né? Vamos lá, Renata. Bom, foi vários argumentos numa pergunta só e eu tenho pouco tempo. Bom, mas vamos lá. Partindo da pergunta do feminicídio, né? Do porquê tanta violência contra a mulher. A violência contra a mulher ela é inegável. Eu acho que não vai ter ninguém que vai falar que a mulher não sofre violência. Mas ninguém levanta quando é o contrário. Porque também existem mulheres que matam seus parceiros por ciúmes, por posse. Então, é uma questão social. A gente abrange muito a mulher porque a sociedade acabou fazendo uma grade de proteção em volta da mulher em nome desse empoderamento, né? Em da mulher poder ser o que ela quiser. Mas isso não acontece na vida real. Aqui, no mundo real, isso não é verdade. Isso é uma teoria, uma luta que buscam de que a mulher ela realmente pode ser o que ela quer. Mas se você for contra o que a bolha está pregando, e essa bolha pode ser aí de várias temáticas, porque hoje defende uma coisa, amanhã defende outra, e se a mulher atual falar, não, mas eu não concordo com isso, eu não quero isso, aquelas mesmas mulheres que dizem lutar por você, elas não lutam mais. Então te abandonam. Então é muito complexo quando a gente coloca que o feminicídio é uma causa grave. É grave, mas as outras mortes?
E as mortes contra idoso, contra criança, contra o próprio homem, né? Como a doutora disse, o maior número de suicídios é de homens, assim como o maior número de acidentes de trabalho também é de homens. Então, existe muito foco na mulher e acaba deixando de lado. Ao meu ver, que eu sou uma defensora, claro, todo mundo sabe o meu ponto de vista nesse sentido, de uma sociedade igual, de leis iguais, independente se você for homem, se você for mulher, se você é branco, se você é preto, se você é hétero, se você é homossexual, independente, a lei tem que ser uma só e proteger a todos da mesma forma. O que eu defendo é que, quando acontece a causa, por exemplo, a violência doméstica, a gente tem que ter meios para acolher essa mulher, para dar a oportunidade dessa mulher sair desse vínculo de agressão, sair, talvez, de uma... Muitas mulheres mantêm o casamento por conta financeira. Então, isso às vezes é muito suprimido. Por quê? Se eu largar do meu marido, quem vai sustentar meus filhos? O que eu vou fazer? Isso ainda acontece hoje. Mas a sociedade ainda aponta o dedo. Então é muito complicado, doutor. Quando a gente fala de mulher, que a mulher apanha mais, que a mulher é desigual em questão de salários, a gente vai ter vários pontos que mostram em certas ocasiões que isso realmente acontece, mas a gente tem outros pontos para justificar. Então é muito complexo você apontar o dedo e querer uma proteção ou defender alguma coisa simplesmente pelo fato de ser mulher. Só para concluir, a doutora também mencionou, o dia 8, né, Dia Internacional da Mulher, é um dia da gente pensar nessas questões. Eu concordo, porém, eu acho que o dia de pensar nessas questões são todos os dias. Todos os dias a gente precisa pensar na mulher que está do nosso lado, a gente concordando com ela ou não. Eu mencionei aqui antes da gente gravar, minha divergência com a Thaís em pontos ideológicos são praticamente 100%, né, Thaís? Se não for 99,9%. A gente tem muita divergência ideológica, porém, eu jamais vou desejar algo ruim para ela por ela discordar de mim. E isso acontece em outras situações, e muitas vezes, e é muito comum. Só que a gente não vê as pessoas abordando isso. Eu estou falando de uma mulher, eu não posso discordar dela porque ela é mulher. E não é assim na vida real. Doutora, por isso que eu comecei até a minha fala falando da questão do matriarcado. Né? Se a gente parar para pensar na nossa concepção de sociedade, onde começou o universo, começou em África, que é uma terra, a mãe África, né? Então a gente parte desse princípio, então eu vejo sempre a mulher nesse papel central de destaque. Mas a gente também não pode negar essa questão do feminicídio. O feminicídio basicamente o que é? É a morte inerente às mulheres pura e simplesmente por ser mulher. Então a gente não pode partir pressupostos de igualdade porque nós não somos iguais. E para refutar isso, nós temos os dados, quando a gente para olhar, por exemplo, o mapa da violência, quando a gente para olhar, por exemplo, os dados do CONSEG, que traz ali um raio-x muito detalhado, porque hoje a gente está já numa condição epidemiológica de violência contra a mulher. Cresceu muito. O feminicídio é quando ele chega na última instância, os casos que são notificados e aqueles que muitas vezes não são notificados. A gente tinha até pouco tempo no nosso país uma lei que legitimava o homem a matar pela honra. Então, quer dizer, a gente tem uma sociedade que não funciona. E quando a gente olha para a estrutura de poder do nosso país, seja nas grandes empresas, seja no judiciário, no legislativo, no executivo, nas empresas, os homens têm essa predominância, e isso não é à toa. A estrutura do nosso país foi construída sem que as mulheres estejam. Então, a todo tempo a gente tem que fazer luta. E a gente não faz uma luta para uma dominância, a gente faz uma luta, né? A Renata até citou a questão de igualdade, que sai equidade, que ainda a gente está falando de dar condições iguais. Né? E eu luto muito, eu vou continuar lutando até o final pela questão de fazer esses recortes, porque a gente tem que entender que enquanto na nossa sociedade existem grupos que estão mais frágeis, isso é equidade. A gente olhar para esses grupos que estão frágeis na sociedade, a gente dar uma atenção especial. Por que se criou Maria da Penha? Por os casos de feminicídio ou de tentativa de feminicídio serem muito graves e ninguém estava fazendo nada. Então, a todo momento, a gente tem que, enquanto Estado e sociedade civil organizada, criar essas políticas públicas de proteção. Porque o feminicídio, ele é só o final. Mas e o começo? Então, essas mulheres precisam ter informação. Como que começa uma violência?
né? Se acontece a violência, quais são os equipamentos que essa mulher busca? E eu concordo quando a doutora diz que também, eu entendo a questão de a gente olhar para o agressor, porque às vezes, né, não tenho vergonha de falar, eu sou uma sobrevivente da violência, né, contra a mulher, violência doméstica. Então, a gente tem que também colocar nossa dor no bolso muitas vezes e olhar e falar, olha, o agressor, ele também precisa de cuidados. Porque quando uma mulher é agredida e quando ela é retirada da sociedade através do feminicídio, toda uma sociedade vai sofrer, a família dela vai sofrer. Muitas vezes ela era rima de família, os seus filhos não vão ter uma referência, porque vai ter uma família completamente destruída, né? Uma mãe morta e um pai que se torna presidiário. Então a gente tem que olhar assim com muita responsabilidade essa questão de entender que as mulheres são numa condição mais frágeis. E quando a gente olha, por isso que eu acho que os dados, eles são extremamente importantes, porque eles falam quem são a maioria dos agressores. Por que os homens agridem mais? A gente tem que fazer essa reflexão. Patriarcado, machismo, misoginia. Porque a mulher, ela não é vista como um sujeito de direito. A mulher é invisibilizada, né? Eu vejo que a mulher é invisibilizada. Por que se mata? Feminicídio é a condição de você matar, né, doutora? O crime acontece única e exclusivamente por ser mulher. A motivação do feminicídio é dada juridicamente por ser mulher. Então, quer dizer, o porquê que essa violência é tão imposta? E aí, quando a gente vai falar de outras mulheres, isso é inerente, né? Se a gente pegar... enquanto a gente está fazendo essa rodada aqui de debate, quantas mulheres não vão ser agredidas ou são assassinadas até o período que a gente terminar? Então a gente tem que olhar, nós temos um problema que é de ordem social. Então antes da gente garantir empoderamento, as mulheres primeiro precisam estar vivas e seguras, né? Não sei se esse vai ser depois um fruto do debate, mas a gente tem que pensar nesses espaços e nesses mecanismos de acolhimento que a nossa cidade praticamente não tem. Preciso tirar essa mulher desse local? Quais estruturas eu vou dar para que ela consiga sair desse contexto de violência e tenha autonomia para seguir a sua vida? Né? Então, é um problema, a gente não pode dizer o homem precisa ser tratado, ele precisa, mas antes a mulher precisa estar viva para a gente poder também tratar das dores do homem. A gente não está falando de sobreposição de dores ou de direitos. A gente está falando que as mulheres estão morrendo e estão morrendo aos montes. A senhora quer discordar do que ela falou, de alguma parte? Não. Algumas coisas. Eu não gosto do papel de vítima, entendeu? A mulher é uma vítima, não. A mulher, ela está completamente inserida na sociedade, trabalhando. Não, mas eu digo, Silvia, que quando ela morre, ela se torna vítima porque ela se torna estatística. Mas o homem também mas morre. O homem também, sabe por quê? É uma coisa mas o feminicídio, nós estamos falando de feminicídio. Tá, eu penso o seguinte, os homens, eu sempre vou bater nessa tecla, que o homem tem a testosterona que é o que o deixa mais agressivo. É que isso não pode ser legítimo para se matar. Que não, lógico que não, exemplo, lógico que não. Mas homens matam homens, né? Por quê? Por que os homens, o nível de assassinatos são mais entre homens? Fazem guerra, né? Quem vai para as guerras? Né? Mulheres foram para as guerras lutarem? Mas aí são contextos diferentes. Mas eu estou falando no contexto geral. Os homens, eles são mais agressivos. Então, são eles que vão para a luta, sempre foi desde o início dos tempos. E, de repente, nós estamos agora discutindo um fato de que as mulheres adquiriram determinado poder, independência financeira que veio através do dinheiro, né? Porque tudo se resume no dinheiro. As mulheres quiseram ir trabalhar por conta do dinheiro, para serem independentes. E aí a pílula anticoncepcional 60 que liberou, porque então elas eram reféns do seu útero, né? Não tinham como sair de casa. Agora, então, eu acho que esse ponto tem que ser levado em conta também. Os homens estão matando porque eles são mais agressivos e eles estão sendo impactados por essa nova mulher mais independente e que às vezes ninguém sabe o que acontece dentro de casa, não estou fazendo defesa de ninguém, de enfrentamento, e aí a pessoa perde a razão. Mas eu posso só aí fazer um adendo? A questão da mulher ser empoderada e conquistar os seus espaços, inclusive financeiramente, isso não é totalmente fidedigno, porque quando a gente pega, por exemplo, o perfil das mulheres que são assassinadas, elas são, em grande parte, mulheres da periferia, com baixa escolaridade, salários precarizados, mães solos. Então, o recorte social tem muito a ver também com o feminicídio. E a gente entende também, um pouco do perfil dos homens que também acabam matando, são homens que também estão em precarização de alguma situação que pode levá-lo a cometer mais violência, mas isso é importante. Toda e qualquer mulher, nós podemos sair lá fora, qualquer uma de nós quatro que estamos aqui sofrer violência.
E a gente não está falando de feminicídio, estamos falando de violência moral, violência sexual, violência política de gênero, que eu já cansei de sofrer e não sei até quando vou continuar, né? A doutora Luísa, por ser uma mulher, pode ser descredibilizada pela sua competência, como a Renata por ser jornalista, porque o meio, ele é majoritariamente masculino. Então, a mulher, todo o tempo, ela tem que fazer uma movimentação de luta para que ela consiga chegar no seu objetivo. Mas por isso que eu volto a falar, a gente tem que ter um olhar muito crítico sobre a estrutura de sociedade que nós temos. E não é invalidando que os homens não morrem. Homens morrem, crianças morrem. Então a gente tem que entender assim, o contexto, porque é que majoritariamente são mais homens que matam mulheres e a gente tem um crime que está caracterizado pelo fato de ser mulher. Peraí, por ser mulher eu tenho o direito de morrer? Mas aí nem sempre é pelo fato de ser mulher. Ah, desculpa. Não, é porque assim, falar, o que eu vejo é que nem sempre, é claro que fora da violência doméstica, mas nem sempre você é atacada por ser política ou pela a pessoa discordar do seu posicionamento, discordar da advogada, discordar do meu posicionamento como comentarista, não é porque a pessoa está me fazendo uma crítica ou mesmo um ataque, porque muitas vezes tem uns ataques que são fora do normal, né, fora do aceitável. Mas a gente está aí na mídia, a gente é pessoa pública e acaba aguentando. De uma descredibilização, o tratamento acaba sendo diferente. Se homens tratam mulheres diferentes em alguns aspectos, única e simplesmente por ser mulher. Mas é aí que eu discordo. Eu não acho que o fato de um homem se impor a opinião dele ou a posição dele diante do que eu estou dizendo é simplesmente porque eu sou mulher. Ele pode muito bem discordar, ser agressivo, que aí a gente tem meios para recorrer contra esse abuso dele de agressividade, de palavras e tal, e não só pelo fato de ser mulher. Às vezes, o único motivo que está levando ele a ter esse ataque mais grosseiro, que como a Silvia defende, talvez pela genética, né, pela testosterona, que eu não acho que é justificável também, mas suponhamos que seja por esse motivo dele ser mais agressivo do que uma mulher que pensa mais, que mede as palavras para falar, não é simplesmente por ser mulher. Às vezes ele só está discordando mesmo de você e está muito comum a mulher se vitimizar nesse sentido. Ah, discordou de mim, é porque eu sou mulher. Ah, é porque falou da minha roupa, é porque eu sou mulher. Tudo é porque eu sou mulher. Então a mulher hoje, ela está numa bolha de proteção que ninguém pode discordar. Né? E como eu disse no começo, muitas vezes não pode discordar de outra mulher. Se você for de papéis diferentes, de lados diferentes, que hoje é tudo muito dividido, se você simplesmente se opor a uma mulher do lado contrário, você também é atacada e não por ser mulher, mas é por você estar num lado oposto. Isso é muito complexo e muito complicado quando a gente fala isso num contexto geral, porque cada caso é um caso. Cada agressão, ela teve um fundamento, ela teve um começo, ela teve talvez uma mulher que começou essa briga, mais uma vez, não é justificando o assassinato nem da mulher, nem do homem, nem de ninguém, mas muitas vezes a mulher começou. Gente, quantas mulheres a gente sabe que também não presta? E quando a gente generaliza isso, dá uma impressão que a mulher é sempre boa e o homem é sempre a vítima. Ele já vem com um pressuposto que o homem é o ruim. Aí depois a gente vê, tanto que tem a questão que a palavra da mulher vale. Ela por si, ela já vale para um atendimento, por exemplo, no hospital, numa delegacia. Cadê todo o processo, vocês como advogados, cadê todo o processo que tinha, toda a investigação? Aonde esse poder que deu para a mulher está melhorando a sociedade? Eu não vejo isso como melhor, eu vejo isso pelo contrário, eu vejo isso como divisão. Renata, em que pese assim, o que você acha, não importa o que você acha, o que eu acho, que ela acha, o que importa é que ele está na lei, né? E a lei não foi tirada da cartola, não brotou a lei aqui, ela é fruto de um anseio da sociedade, de um clamor e de dados fáticos, né? Então, assim, existe todo um poder legislativo que, por sinal, é muito machista, né? É um poder composto, é só olhar a composição da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, é um corpo composto majoritariamente por homens. E eles fizeram uma lei, a lei do feminicídio, a lei da violência política, a lei Mari Ferrer, que protege a mulher, por exemplo, quando está no Poder Judiciário sendo ouvida como vítima, né? Então, não importa o que a gente acha, existe a lei. Não, mas no debate é exatamente a sua opinião. Porque é exatamente para isso que funciona.
funciona existe- o debate, para você deixar Não, a eu sua tenho que falar minha opinião. opinião, porque é o seguinte, você pode ter uma lei, mas essa lei, ela tem por trás, hoje, né, debaixo dos meus anos de experiência de vida, você pode ver que, às vezes, existem interesses também em leis. Naquele momento dos arroubos em torno porque você sabe que a vida hoje, ela gira, tudo é poder. Tudo é poder, é disputa de poder. Então, hoje, o que é? É o racismo, o feminismo e identidade de gênero. Tudo. Então, é esse o núcleo em torno do qual a sociedade gira Tá, hoje. agora eu vou concluir o que eu Ah. estava começando a falar. Hum. Quando a Silvia fala da questão da testosterona e a Hum. questão da vítima, Hum. então, assim, eu concordo em parte com a Silvia, porque quando eu fiz meu TCC lá em Campinas, em 2004, né, eu também parti desse pressuposto que a mulher não poderia aceitar de forma alguma esse papel de vítima. Eu falei, a mulher não é vítima, a mulher, ela é autora do seu próprio destino, né? Eu fui vítima de violência doméstica também, já falei várias vezes, né? Então, assim, eu não aceitava esse lugar de vítima da mulher, tanto é que meu TCC foi sobre a mulher e a criminalidade. Sim. Só que depois, conforme eu fui estudando mais em profundidade, né, na minha especialização, no meu mestrado, eu vi que a realidade fática é outra. A realidade, os dados falam o quê? Que a mulher, ela, no caso atual, na sociedade contemporânea, assim como vem nessa construção, a mulher acaba sendo vítima. Não que ela se coloca na posição de vítima, não, mas ela é a vítima do feminicídio, da violência doméstica e da violência em todos os aspectos. E também, desde 2004, que eu vejo os dados científicos a respeito, porque existem várias teorias sobre a questão da violência. Violência na guerra, violência na sociedade, violência doméstica. Algumas teorias apontavam para a questão da testosterona, mas a questão não é um fato biológico, a questão não é biológica aqui, a questão é social, é cultural. Os homens foram criados para ir para a rua, para lutar, para brincar de bola, e é onde os homens são mortos, Renata. Os homens são, sim, vítimas de homicídio, mas é na rua. Claro que tem homem que apanha dentro de casa, tem homem que a mulher humilha, que é agredido, tem homem que é morto, sim. O psicológico, né? que é um dos pontos que defende. Sim, acontece tudo isso, né? Não vou negar que acontece, porque a gente vê o fato. Mas a realidade mostra que a questão é culturalmente construída e que as mulheres, sim, é o grosso da violência doméstica dentro do lar, é a violência contra a mulher. Não é mimimi, é fato, é dado. É dado. Eu insisto na minha tese, né, o que você diz, é construção social, Sim. porque eu digo o seguinte, que os fatos sempre se impõem. E a natureza, a biologia se impõe. Tá? Você pode fazer, nós estamos num momento de construções sociais e muita coisa que está acontecendo vai ter uma reversão. Porque nós estamos vendo em muitas, não na questão do feminicídio, estou falando na questão de gênero, por exemplo, que é uma coisa que, de certa maneira, é imposto, e muitos se arrependem, muitos se suicidam, porque estão pegando as crianças agora, né? Tudo isso é construção, nunca existiu, porque que de repente agora apareceram tantos transgêneros, tanta criança transgênera. Então, eu penso dessa maneira. Agora, eu acho que a biologia se impõe, e por que então nós não tínhamos dados anteriores, certo? Década de 50, 60, 70, eu mesma, né, que vivi mais dessas décadas, não escutava tanto essa questão que hoje em dia do feminicídio. Agora, isso, de uma certa forma, não sei se você concorda, ela coincide com a entrada, porque a mulher entrou no mercado de trabalho a partir da década de 60, 70. E aí a coisa coincide, porque bate de frente com o domínio do homem, e ele em toda a história da humanidade, era o homem o provedor, a mulher em casa, tendo seus filhos. É que as mulheres sempre trabalharam, né, Silvia? Inclusive na Revolução Industrial, quem tocou a Revolução Industrial foram as mulheres, mas... Não, porque os homens estavam na guerra, né? Então, mas entendeu? a mulher sempre porque trabalhou. Os homens estavam na guerra. Ela entra sempre... e vai conquistando espaço. A gente tem que fazer uma parte 2 do programa, doutor. Vai ter que fazer a parte 2, mas eu gostaria de colocar um outro aspecto. Existe a lei, né, da Maria da Penha, né? Mas eu queria dizer o seguinte, essa violência não é a ausência de um projeto educacional
falido no Brasil. Ou seja, nós não temos uma escola de acolhimento, nós não temos uma escola que ensina fraternidade, nós não temos uma escola que ensina solidariedade, uma escola de cooperação, uma escola que acolhe a família para dentro. Não existe uma falha de estrutura de educação. O Brasil, na educação, ficou assim, entre 65 países, ele ficou em 53º. Por ele gastou, foi o 35º em gasto, dados do PISA de 2018. Nós não temos que mudar essa educação. Eu gostaria que vocês falassem a respeito do assunto. Pode? Pode falar. Não, pode falar. Acho que eu tenho que me apresentar daqui a pouco. Mas eu acho importante, a gente tem que ter um cuidado também, falando dos assuntos que entram dos muros da escola para dentro. Porque a gente tem também o sistema educacional, os profissionais de educação, eles estão completamente esgotados, né? Para além dessas questões pedagógicas, outros temas que estão vindo, e que é importante também trazer para dentro do espaço educacional, debater com os alunos, com as famílias, isso é extremamente importante. Por exemplo, essa questão do eu acho que sim, mas eu acho, então, mas eu digo assim, mas eu digo que é importante, então, mas é isso que eu vou dizer, porque existe também o projeto do Maria da Penha nas escolas, porque quando a gente fala de violência, a gente está impactando também o aluno, porque se ela vê a mãe sofrendo violência, ou vê a avó, que muitas vezes essa criança é criada pela avó, então ali ela já vai ter uma disfuncionalidade, não só do seu desenvolvimento pedagógico, mas enquanto pessoa, né? A gente não conseguiu, por exemplo, implementar esse tipo de política pública aqui. E aí a gente tem que fazer uma reflexão. Como que a gente educa a sociedade sem ser através da educação? A gente tem outras portas, nós precisamos de campanhas, nós precisamos de formação e informação, né? E nós precisamos, eu bato muito na tecla dos equipamentos, porque não adianta nada a gente fazer também só, acho que sim, falando de violência contra a mulher como é algo muito amplo, a gente tem que pensar a pequeno, médio e longo prazo. Então, para além da educação, a gente tem equipamentos que funcionem, porque não adianta, a gente vai educar essas crianças, esses jovens, para que não sejam agressivos, para que não tenham uma cultura da violência, seja com quem quer que seja, né, que aprendam a ter um respeito mútuo, porque muito por isso que a gente luta. A gente não está numa sociedade que distribui equidade, pelo contrário, né? Por isso que a gente ainda tem que judicializar muitas frentes aí. Mas, por exemplo, tem que ter um equipamento para onde essa mulher vá. Olha, a mulher está sofrendo violência com os filhos, ela tem que ser retirada daquele lugar, ela tem que ir para um lugar que tenha proteção. Mas não é, né? Essa, a questão é exatamente, é outra questão. Eu não quero falar dos instrumentos, eu quero falar da educação em si, que faz 24 anos, né, que ela andou para trás. Exatamente, por isso que eu digo, você inclusive... Então, assim, não é assim... Então, mas até, doutor, a gente assim, vai... a casa de acolhimento, essa é uma outra discussão, que pode ser no outro bloco, não, mas eu digo que a gente vai ter. Eu digo mas, que assim, eles se interseccionam, não, dizer. Entendi, mas assim, mas não é essa a estrutura. Eu queria saber da atual estrutura que nós andamos para trás. Se a gente for pensar localmente... e de uma forma mais ampla, a nível Estado... Não, eu dei um dado do PISA que é internacional. E tudo mais, mas entendeu? falando da questão do trabalho da violência contra a mulher. Nós não temos aqui no município uma política instruída para falar sobre o combate à violência através da educação. Porque a gente não vê campanha, como eu disse, e a gente não vê isso sendo trabalhado dentro da escola, né? Talvez um pouco na época ali do 8 de março, algumas outras datas dentro dos CRAS, mas a gente precisa o quê? Ampliar. Por que eu digo isso? Muitas mulheres não sabem, e é uma questão de educação, muitas mulheres não sabem quais são os tipos de violência que ela sofre. E muitas vezes ela não denuncia. Então a gente tem que falar, olha, sociedade civil organizada, o que é que eu posso fazer para que a educação atinja melhor a população? Poder público, o que é que eu posso movimentar dentro das esferas para que se amplie a educação? Porque a educação é um projeto, né? E se a gente não cuidar para que essas crianças e jovens tenham acesso a essa informação, a gente está fadada a continuar repetindo esses moldes e aumentando esses números. Eu acho que a educação foi na primeira pergunta, quando o senhor fala, né, qual o papel da mulher na sociedade, foi uma os principais pontos que eu falei, que a mulher é uma das responsáveis pela educação. E eu acho que é a base de tudo isso que a gente está discutindo, de toda a questão de quem defende os pontos em defesa da mulher, de quem é contra em alguns pontos, vem da educação, exatamente isso. A gente pegar, o senhor citou a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela tem uma intenção
muito boa de proteção à mulher, de ter ferramentas para a mulher se proteger quando aquele crime acontece. Dito que ela é questionável, né, existem algumas entrevistas aí que ela mentiu, depois ela deu depoimento, mas não é o fato aqui em questão. Mas a lei em si, o contexto da lei, ela tem uma proteção para a mulher. O que eu digo com isso? Ela é uma ferramenta para a mulher que sofre a agressão procurar os seus meios de punir o agressor. Dito isto, o que é importante? A mulher precisa saber que ela tem essa ferramenta. Porque assim como acontece com a Lei Maria da Penha, como acontece com as leis municipais, como acontece com inúmeras leis, essas leis, muitas vezes, elas são midiáticas, elas vivem ali na bolha de quem discute, de quem comenta política, de quem vive nesse meio, e a mulher lá da periferia, ela não tem esse conhecimento, porque essa educação, esse conhecimento, essa base, essa cartilha não chegou lá, porque não é interessante, muitas vezes, que ela tenha esse conhecimento. Tá? Não vou entrar no ponto de por quem não tem interesse, mas muitas vezes não é interessante. Assim como outras leis, não é interessante que a pessoa conheça os seus direitos. A lei do consumidor. Não é interessante que você saiba os seus direitos. E isso também acontece com a Lei Maria da Penha. E é aí que eu falo que as coisas acabam não funcionando. Você não sabe, você não teve a educação, não te passaram quais são os seus direitos, e isso desde escola, desde comunidade, desde prefeitura, desde de todos os níveis que a gente tem dentro de uma sociedade, não é passado o conhecimento. Então, como que você vai buscar? É exatamente isso que eu vou colocar aqui para elas agora. Quando eu citei educação, a Lei Maria da Penha, ela não estabelece uma zona de conforto, ou seja, é a judicialização do poder. É essa que é a questão. Ou seja, vamos judicializar, vai para a delegacia da mulher, vai para a casa de acolhimento e esconde uma educação de qualidade para que podemos avançar. Essa que é a... Olha, só para eu terminar. É porque muitas vezes, o agressor sai primeiro da delegacia que a própria mulher. Então é a falta de cumprimento da lei que eu acho que é o problema. Eu só estou fazendo uma provocação aqui, né? Deixa eu concluir. Doutor Newton, eu estudo a Lei Maria da Penha desde que ela entrou em vigor, né? Minha dissertação de mestrado lá no Largo São Francisco é sobre a Lei Maria da Penha, é uma das primeiras dissertações do Brasil, talvez a primeira, sobre o tema. E eu falo sobre ela desde que ela entrou em vigor também. Então, eu sempre falava em sala de aula, gente, olha, tem uma lei, a Lei Maria da Penha. Alguém já ouviu falar? Ninguém levantava a mão. Fazendo uma palestra, ninguém conhecia. E hoje a Lei Maria da Penha ela é conhecida por todos. Os homens têm medo da Lei Maria da Penha e as mulheres sabem que existe esse mecanismo. Agora, falta a gente, de fato, conseguir implementar, como vocês disseram, que a mulher tem que ter esse suporte aí ao poder público que vai fazer. Mas, ao par disso, de todo esse instrumento de judicializar, de polícia, a Lei Maria da Penha, eu falei na minha dissertação de mestrado, ela é um microcosmo jurídico, assim como o Código de Defesa do Consumidor, porque ela prevê dentro dela leis processuais, leis penais, leis civis, leis de direito de família. E também ela prevê dentro dela a educação em direitos, tá? Está previsto na Lei Maria da Penha isso. A publicização, políticas públicas, tudo isso está previsto na Lei Maria da Penha. E é isso que a gente cobra. Então, até o ano passado, eu era presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e é isso que a gente cobrava. Inclusive, a gente pedia ao poder público, vamos fazer campanhas, a gente faz palestra, né? Sempre fiz palestra de forma voluntária em todos os lugares que pediram, falando sobre a lei, levando instrumentos dentro de escolas municipais, escolas estaduais, empresa, posto de saúde, onde me chama, eu vou. A Natália aqui sempre me convidou, sempre vim para falar, porque eu acredito nisso, que a gente tem que fazer essa mudança, né? Que vem principalmente dentro das escolas, dentro da educação, por políticas públicas e dentro da família. Então, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei completa, ela veio fruto de uma condenação do Brasil nas esferas internacionais, ela de novo, não caiu do céu, né? E eu vejo, eu não, né? Que também eu não sou ninguém que vai pensar, né? Mas ela é tida como uma das 3 melhores leis do mundo para a proteção das mulheres, tá? E ela foi implantada em outros lugares? No Brasil inteiro, né? Não, mas ela serviu de exemplo, ela foi implantada no país? Ela é exemplo, e vários países têm instrumentos, né, para
Iguais aos nossos. Iguais aos nossos, claro. Ela foi construída, Silvia, a partir de um conjunto de várias organizações e do poder público, também federal, né? Era um consórcio de ministérios e de entidades que construíram a Lei Maria da Penha. Né? Tanto é que ela foi aprovada, não sei se você sabe, por unanimidade no Congresso Nacional. Que lei que é unânime no Congresso? Quem que né? votaria contra, né? Agora, você disse que você tem dados a respeito, após a implantação dessa lei, se os feminicídios diminuíram? No começo, porque naquele momento não existia ainda o feminicídio, né? O crime de feminicídio ele foi colocado no Código Penal em 2015 ou 2017, mas as não lembro mortes exatamente. Existiam, mas as mortes mas não eram tabuladas. Já eram contabilizadas, mas às vezes não entravam ali como no âmbito da violência doméstica e familiar, né? A Lei Maria da Penha, só voltando, ela é para o âmbito doméstico e familiar, ex-marido, enfim, tudo que abrange. Sim. Mas, no começo, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, até houve ali um aumento dos casos, né? Por quê? Aí ficou aquele debate dentro da academia, será que a lei motivou os casos, ou será que agora as mulheres sabem que podem contar e estão denunciando mais? Né? Porque muitas vezes as mulheres sofriam por anos e anos, né? Ainda sofrem, mas antes mais ainda, né? Então, é isso. Mas eu queria, assim, quando eu coloco a questão da educação, é exatamente isso. Por exemplo, você falou que ela foi reconhecida no mundo inteiro. Mas, por exemplo, na França, na Holanda, nos Países Baixos, existe lei de Maria da Penha ou a educação do povo, o sistema educacional é uma coisa que fica distante da realidade deles, que eles não têm esse tipo de violência. Existem os dois, né? Não. É isso que eu queria saber. Nesses países existe a lei de Maria da Penha ou a educação, a formação educacional das crianças e dos jovens, eles nem pensam em fazer violência. Eu não posso falar por todos os países, nos países nórdicos. Entendeu? É outro mundo, né? É outro mundo. Mas, por exemplo, eu sei que no Canadá tem, na França, na Espanha. Ó, por exemplo, o caso do jogador lá, como chama? O Daniel Alves, né? O Daniel Alves, que aconteceu na Espanha. Né? Você vê que na Espanha tem toda uma legislação muito forte para proteger as mulheres. Né? Então, assim, existem alguns países que são referência, né? E outros que a gente não tem conhecimento. Né? É isso que a gente precisa. Mas eu acredito sim, eu acredito muito no poder da educação. É exatamente isso que eu quero deixar. Essa que é a minha preocupação. Eu acho que você está querendo de educação, as pessoas confundem muito a educação escolar com a educação base, porque de formação, porque a educação vem de casa, pessoa, né? Não. Vem da sua base. Mas essa que é uma outra. A escola vai te ensinar. A base, a estrutura, o que é certo, o que é errado, essa estrutura vem de casa. E aí eu não vou nem falar familiar, porque aí a gente entra num outro debate, vai ter várias estruturas familiares. E família, né? Como a Thaís disse, né? Que o pai está preso, a mãe tem, então a escola teria que falar. Mas é uma outra discussão. Eu queria que a Silvia colocasse. Não, eu acho que você estava querendo dizer, porque a escola hoje, a nossa escola, ela é péssima. E você sabe que é muito dinheiro envolvido, aplicado, e com resultados pífios. E você vê a educação, por exemplo, chineses, coreanos, eles têm isso eu estou falando na questão mesmo de matemática, português, que, né, aqui nós temos semi-analfabetos saindo, né? É uma brincadeira, me parece, as escolas. Mas acho que você está dizendo de colocar dentro da formação da criança até essa questão de um melhor relacionamento entre homens e mulheres. Porque aí você vem do berço. E mesmo que não tenha na periferia, que aquela família seja disfuncional, que o pai seja agressivo, porque o pai dele também foi, o avô também foi, mas dentro da escola ele teria uma oportunidade de rever conceitos e começar um novo caminho. Né? Isso acho importantíssimo. Complementar uma questão, inclusive, por isso que existe também a lei que implementa psicólogos e assistentes sociais nas escolas, que é para justamente ver tendências de comportamentos de alunos que estejam destoando, para fazer esse trabalho com a comunidade escolar e com as famílias, para evitar situações de violência, inclusive violência dentro da escola e violência fora da escola. Perfeito. E aí você entende que todas essas práticas, ela é federal, ela existe, mas ela é implantada. Elas são defendidas por independente de lado. Posso só complementar? Né? Aqui no município nós acabamos de ganhar na justiça, então agora depende da prefeitura
implementar, porque já é uma lei federal. Então, muita gente fala, mas por que você cria a lei municipal? Porque a federal não está sendo cumprida. Então, porque, Thaís, o que eu vejo, que nem nós vimos aí na entrevista com a mãe autista, né? O Brasil é muitas leis, muito lindas as leis, maravilhosas as leis, só que elas não são aplicadas. Então, aí não é um país sério, porque você tem a lei, mas ela não chega. O dinheiro existe, ainda que seja todo pelos buracos da corrupção, né? Todos ficam com o dinheiro que seria da população. Então, leis lindas, mas que você não vê isso no concreto. Responsabilidade de quem tem o poder de Entendi, execução. mas assim, é como a Silvia está dizendo, né? Assim, eles não sabem, é bonito tudo, mas não sabe somar e não sabe escrever e não sabe ler. Uma quantidade de analfabetos funcionais. Brincadeira, ou seja, é uma distorção, né? Aí cria-se uma lei Rouanet para o estudante da escola pública que não sabe o que é cultura, como se a cultura viesse de cima para baixo e como se a educação não fosse o que estabelecesse a cultura. É porque não é mais uma prioridade. inversão de valores alto. Então, é isso. E a violência também. Ela gera tudo isso. Nós ficamos, é como a saúde. Nós ficamos correndo, enxugando gelo. Não tem projeto de saúde, tem projeto de doença no Brasil. E não tem projeto de educação. Tem tudo menos de educação. E a violência que estabelece infelizmente, ela se tornou cultural. ela é cultural por conta da inexistência da educação. Eu costumo dizer que quando a gente... E aí ela não é só a violência, é um absurdo. Ela acarreta dizer, contra a mulher passou de todos os limites. Eu costumo dizer que ficou mas ela banalizado. continua ficando em outros setores também. Ninguém se assusta mais. Você vê noticiário de mortes das mais diversas, assaltos dos mais diversos, tiroteio dos mais diversos, e a população ela se acostumou a receber esse tipo de notícia banalizando a vida. O que está acontecendo, ao meu ver, nos dias de hoje, é a banalização Mas da vida. Vamos voltar para o debate da mulher. Acabou? Ai, que pena. Que pena! Que pena. Já deu o nosso tempo. 4 mulheres, ele achou que ele ia fazer em meia hora. Não, mas é que o debate ficou legal, né? Vamos marcar outro. Porque esse daí, agora terminou já, né? Mas, por Não exemplo... Não, está no ar ainda. eu queria agradecer a vereadora Thaís Braz, a jornalista Renata, a advogada Luísa, a Silvia, assistente social, a advogada também, né? Inscrita na OAB também, né? E vocês terem proporcionado esse debate maravilhoso. Foi muito legal, eu fiquei extremamente feliz, quero dizer para vocês que eu vim tenso. Agora é verdade. A gente não morre. Não é. Aqui não tem violência doméstica. Não é isso, é que eu, assim, responsabilidade. Eu falei, olha, eu nunca, porque é a primeira vez que eu faço isso. Eu nunca fiz de conduzir o programa, nunca foi. Essa é a primeira vez, eu estava com receio de... Com tema tão, né? Então, e com mulheres aqui do lado, né? Então, É que o tema abre muito, né? Os mas foi muito legal, foi muito proveitoso, muito obrigado a você, internauta, ponto de vista, chega ao final, um grande abraço a todos. Nós que agradecemos. Obrigada, gente. Desculpa ter que terminar o programa com a bebê, mas foi inevitável. Mas obrigada pela participação de todos. Mas hoje é dia da mulher e dia da mãe também. E mostra que a mulher, em última análise, é a mulher que tem que fazer. Posso pedir para seguir a gente? Pode pedir, lógico. Então, quem está assistindo a gente, pessoal que acompanha a vereadora Thaís, que acompanha a doutora, Dr. Newton, siga o programa, compartilha, que a gente está mostrando pontos de vista realmente diferentes, não tem lado certo, cada um pensa de uma maneira diferente, e aí essa é a proposta do programa, a gente mostrar o que cada um pensa e você escolher qual é o melhor caminho. De repente vai ter um ponto que concorda com uma, outro ponto que concorda com outra, e é assim que a gente leva conhecimento a todos. Então, curta, compartilha, e você que quer ser um apoiador, um patrocinador, tem aqui o QR Code do programa, e a gente está aqui de portas abertas. Obrigado, e até a próxima.